Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó, mesmo Israel, saiu de Berseba para aqui, porque já começa ali uma nova unidade, um novo parágrafo da genealogia, e nós não vamos ler agora, nós vamos só pontuar posteriormente. Vamos orar. Nosso Deus, que a tua graça esteja conosco, deixa a tua palavra falar o nosso coração, e cada coração aqui tem uma boa receptividade. Pedimos que o teu Espírito Santo nos encha de todo discernimento. Em nome de Cristo Jesus é que nós te oramos agradecidos. Amém. Então, e no capítulo 42, nós temos aqui 3 grandes viagens que os filhos de Jacó fazem até o Egito. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Egito. O Egito está tomado de celeiros, tomado de cereal, porque a fome tomou conta do mundo inteiro. Então os filhos de Jacó fazem 3 viagens. Todas as viagens, Moisés faz questão de destacar, foram iniciativas de Jacó. Nenhuma vez os filhos de Jacó disseram: vamos lá. Não, Jacó disse: olha, a fome é grande, ouvi falar que tem cereal. Arruma a mala, pega aí o jumento e coloca lá, esqueci o nome, a cesta, tem um nome. Logo eu que sou matuto do norte da Bahia, esqueci o nome, rapaz. Esqueci o nome lá, mas tem um nome. Vai encher de farinha, de trigo, do que quer que seja, leva. Todas as 3 vezes foram iniciativas de Jacó. Nenhuma das idas ao Egito que aconteceram não foram motivadas por Jacó. Até mesmo quando ele sabe que José está lá, ele já logo se levanta e diz: opa, vamos, me leva até José. Primeiro ele ficou paralisado, então tudo é iniciativa dele. Moisés é um escritor perito, ele está fazendo isso com um propósito. A segunda coisa, que todas essas narrativas, eu estou falando do capítulo 42 até o 46 e o 47, todas elas, o clímax dessas narrativas tem sempre relação do encontro de José com seus irmãos, com a sua família. Sempre tudo chega no Egito é para colocar José e a família reunidos. Já vimos o que aconteceu na primeira viagem, toda a trama envolvida é digno de uma novela. Creio eu que a Record deve ter feito um bom trabalho com essa novela. Eu perdi, apesar de ser noveleiro, mas deve ser muito boa. Eu assisti aquela de Moisés, eu assisti, aprovei, eu e minha mãe. Então, a gente assistia quando estava de férias. Então, aquela parte ali, tudo é esse clima. E tem uma coisa que me chamou a atenção, porque aí eu quero que você, até se você quiser riscar, Jacó fala demais em morrer. Do 42 até o 46, todas essas narrativas que ele tem a iniciativa de poder mandar sua família para o Egito, todas elas que proporcionam o encontro de José com a família, todas elas Jacó vem falar em morrer, ou homem para falar em morrer. Aquele tipo de idoso que não vê a hora de ir embora e ele está direto falando em morrer, todas as 3 vezes, 4, porque lá no 26, no 29, 31 vai acontecer de novo, ele vai sempre começar assim, mostrando que ele perdeu as esperanças, porque José foi na cabeça dele assassinado, e ele vai morrer, e ele não vai ver José. Então se liga nessa pista literária que Moisés está dando para nós. Depois da morte de José, entre aspas, a única coisa que Jacó desejava também parece ser a morte. Parece que a vida para ele
perdeu o sentido. Perdeu. E você pode olhar que ele até menciona quando Benjamim foi solicitado a ser levado para o Egito, ele chega a dizer que se esse meu filho não voltar, eu descerei à sepultura com angústia e tristeza de alma profunda. Por quê? Porque o meu filho querido, ele já não está mais aqui. Eu não mais vou poder vê-lo. Se vocês me tirarem esse, o que restou da minha esposa Raquel, então eu vou com tristeza para a sepultura. A vida de Jacó não foi uma vida boa. Foi uma vida muito marcada por traumas. E é interessante que ele era uma pessoa muito próspera. E nós estamos falando de prosperidade na terra da aflição. Mas todas as narrativas você vai perceber um tom melancólico, um tanto depressivo, para usar uma palavra moderna, uma angústia dele, porque de repente o seu castelo se desmorona, ele perde a sua esposa amada no parto de Benjamim, e o seu filho, que ele tanto queria bem, foi arrancado dele, e ele sempre, sem ter a mínima noção de toda a trama que Deus estava tecendo cada fio do tecido da história da sua vida, ele não tinha a mínima ideia que o sumiço daquele garoto, que ele pensava que havia sido comido por feras, na verdade teria um propósito soberano, quer dizer, é ordenado por Deus, na sua providência, seu cuidado, para não somente salvar a nação de Israel, salvar muitas vidas, como José disse, e dali iniciar a formação de uma nação, que é a nação de Israel. É aqui, neste momento, no capítulo 46, que na história começa o primeiro movimento de formação de uma nação que nós conhecemos como a nação de Israel. E esse Jacó, então, nessa vida de alto e baixo, nesse mundo obscuro, ele então perdido, sem noção, sem sentido na vida, ele vai escutar a melhor de todas as notícias que primeiro, antes de reagir, o texto da Bíblia diz que ele teve assim alguma parada, o choque foi tão grande que o seu coração adormeceu em si e ele ficou lá congelado, sem saber o que fazer. Eu não sei como é isso na medicina, mas também não vou perguntar ao médico não, senão ele vai querer explicar cada detalhe, né? E aí pronto, aí vai tomar nosso tempo todinho. Ele deu aí uma dormência. Quando ele volta, ele toma a iniciativa de dizer: vamos atrás, porque eu quero ver meu filho antes de morrer. Ele pensou que jamais veria, a esperança chega e ele vai. Pronto. Estão comigo aí? Esse capítulo 46 e 47, ele é formado por 7 cenas. 7 cenas. É como um filme que vai passar, aquele seriado do Netflix. Aqui tem uma temporada, somente 2 capítulos. Tem uma temporada, temporada 1, com 7 episódios. 7. Eu não terei tempo agora de tratar de todos os episódios, eu vou ficar mais preso no episódio 1. Vou mencionar um pouco do episódio 2, que é a viagem de Jacó, e eu paro por ali, deixo o restante para eu tratar as outras cenas na próxima pregação. Combinado? Está aceito o desafio? Olha para o relógio aqui com vocês aqui. Pronto. Mas não fica olhando para lá, não. Vamos focar aqui. Eu aqui fiz o erro curioso. E está vendo como é que eu olho? Eu olho assim, ó, pescoço duro. Eu estou andando com o pescoço cravado. Está tudo duro aqui. Vamos nós. No capítulo 46, tem algumas informações que eu creio que é importante. Quando Jacó recebe a notícia, olha o que acontece. Eu quero começar de trás para frente. No versículo 3, olha aí na tua Bíblia. No versículo 3 do capítulo 46. Quero começar aí com uma informaçãozinha. É Deus que se apresenta a Jacó
Jacó não me parece que tinha aquela intimidade diária de ouvir Deus banalmente, todos os dias, como muitos desses arautos das visões, né, que até dizem que o Espírito Santo sopra no ouvido, né, como é? O quê? Não, era muito raro, pode observar. E quando Deus se apresenta a ele, a primeira palavra que Deus diz a ele, quando ele fala, eu sou Deus, o Deus do teu pai, qual é a primeira ordem? Ali nós temos ali uma ordem, qual é a primeira? Negativa. Ele diz o quê? Não. O que é que você imagina que estava passando por Jacó? Para Deus precisar dizer para o homem, não temas. Significa que ele estava pronto, todo empolgado, cheio de coragem para chegar até lá, de que agora eu vou para o Egito. Eu sou desbravador, vou pegar meu passaporte, vou passar na alfândega, vou então para a imigração, vou pedir meu green card. Não tema. Jacó estava morrendo de medo. Só existe uma razão básica para poder entender o medo de Jacó. Porque ele estava super ansioso para ver seu filho. Creio eu que esse era o mais íntimo e profundo dos desejos que Jacó tinha. Se tem uma coisa que ele pediu a Deus, talvez nos dias de dúvida, será que meu filho escapou? Era ver José. Mas ele então sabe que José está vivo. Vamos lá, de repente, ele se encontra num lugar onde Deus precisa dizer: não temas. E eu creio que passava nele um dilema teológico assim, muito profundo. Eu estou velho, Deus me disse para vir para essa terra. Eu saí de Berseba. Meu pai Isaac saiu de Berseba, era aqui que ele morava. Meu avô Abraão ia sacrificar Isaac exatamente nesse lugar. E agora Deus está tirando não somente eu, todos os meus filhos, todos os meus bens. Como é que ele vai cumprir a promessa de que Canaã é a terra da promessa? Como? Creio eu que Jacó estava morrendo de medo e a questão dele é: eu certamente serei um incrédulo se eu não confiar na promessa de Deus que essa é a terra. Alguma coisa está errada, ou Deus mudou e eu não estou entendendo, ou a minha saída daqui para o Egito vai ser acompanhada com uma profunda convicção de incredulidade, se isso for possível, né? Um ato de incredulidade. E com medo, para Jacó continuar a viagem, ele precisou que Deus dissesse: vai, Jacó, sou eu mesmo. Esse aqui é um chamado que eu estou fazendo nesse momento para você. Não é empolgação, não é só questão de você ver o seu filho. Jacó estava com medo e não tem nada melhor do que essa voz que irrompe o silêncio no meio dos nossos tremores e dúvidas e que nos diz: eu sou o teu Deus. Eu garanto a vocês. Qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Deixar Canaã e sair da terra prometida trará alguma segurança sem a aprovação divina. Jacó é muito inteligente. Por isso a iniciativa dele de fazer logo um sacrifício exatamente em Berseba. Exatamente em Berseba. Lá onde Abraão, no capítulo 12, recebe a promessa de Deus. Lá no capítulo 24, aonde nós vamos encontrar Isaac. E é lá de novo que Jacó está e se encontra. Interessante que o texto diz que 3 vezes, olha que coisa interessante, 3 vezes houve uma grande fome na terra. Todas as 3 envolveram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Na primeira vez, no capítulo 12 de Gênesis, Abraão deixa Canaã por causa de uma grande fome e ele vai procurar comida onde? No Egito. É lá que Faraó viu Sara
e viu que a mulher era bonita. Viu que ela era bonita. Abraão tinha combinado: olha, você é muito bonita, eles vão me matar para casar com você. Racionalização da coisa, né? Abraão vai para a terra prometida. Deus disse no capítulo 12 que faria dele uma grande nação, multiplicaria, e ele ainda não tem essa multiplicação acontecendo, mas ele está tão pensando, racionalizando suas ações, que ele diz: você é muito bonita, devia ser muito bonita, porque pela idade dela, Faraó ainda tomar, minha gente, é porque a Bíblia fala mesmo, a gente tem que crer, deve ser um negócio muito bonito. Porque Faraó não resistiu, ele disse: você vai me matar. E de fato, ele pega a Sarai, o nome dele naquela época era Abrão, e lá Deus começa a pisar Faraó, por causa da fome. Com medo, Abraão deixa a sua terra, que Deus chamou, vai para o Egito. Olha o padrão. Aí acontece que, da mesma forma, anos depois, no capítulo 26 de Gênesis, tem uma grande fome na terra de Canaã. Agora, dessa vez, quem vai é Isaac. Isaac prepara as malas e vai deixar a terra e vai se mudar para o Egito. E lá no capítulo 26, Deus aparece a Isaac. Ele diz: não vai não vá para a terra do Egito, você não vai precisar. Confia em mim. Ele deixa Abraão, mas Isaac, ele não permite Isaac ir. Por alguma razão, ele não deixou Isaac ir. Isaac vai ficar por lá pela região, vai sair somente ali daquela região que ele morava, de Beceba, e ele vai morar entre os filisteus, ali na fronteira de Edom, por ali. Mas ele também, tomado de medo por causa da fome, vai querer ir para o Egito, e lá Deus diz: não. Jacó diz: eu vou para o Egito. Depois ele pensa e para, e diz: espera aí, mas é por causa da fome, né? Mas e a terra prometida? E Deus diz: vai, vai. Parece-me, teologicamente, que o Egito vai assumir um papel muito importante na teologia bíblica. Porque é muito interessante que quando Jesus corria risco de vida, José e Maria, naquele período do censo, que ele nasce, vai para o censo, Jesus nasce, sabe que Herodes está querendo matá-lo, mais ou menos no ano 749 da cidade de Roma. Teria mais ou menos aí uns 5 anos antes de Cristo nascer. Deixa eu trazer, porque eu confundi, né? Confundi não. Na verdade, Cristo nasceu 5 anos antes dele poder nascer. O calendário está errado, certo? Nosso calendário, o que a gente tem, o calendário gregoriano, nós estamos em 2021. Na verdade, aí temos 5 anos a mais, ou 6. Então, 2026. Pode celebrar 2026 sem medo. Porque Jesus nasceu no ano 749 da cidade de Roma, possivelmente porque Herodes estava vivo. Naquele ano, Herodes morreu. E Jesus já era nascido quando Herodes morreu. O bispo Dionísio Vidiguns errou, mas essa é a informação extra. Eu estou com medo de levar vocês para outra direção. Volta para cá, porque o que eu quero destacar é que José e Maria, quando perseguido de morte por Herodes, ele vai tomá-lo e vai levá-lo para o Egito. É interessante que quando a redenção vem para Jerusalém, Mateus faz questão de destacar: do Egito chamei o meu filho. Parece que virou um padrão de redenção. O que o pastor João Nelson está pregando, o êxodo isaiânico em Marcos, o êxodo de Marcos, que Marcos se baseia, tem relação total com a movimentação da redenção. O Egito como ponto de escravidão, mas também como ponto da formação de uma nação. Olha a ironia! Olha a ironia! Deus chama o seu povo para a terra de Canaã, mas ele não forma a nação na terra de Canaã. A nação é formada no Egito. E de lá é que ele chama o seu povo para levar a terra prometida. Não é interessante isso? Parece irônico, mas Deus tem essa maneira de trabalhar. Algumas análises ainda que eu preciso fazer com vocês. É rápido, até um pouco prática, ainda no versículo 3.
Porque me chama a atenção que a promessa de uma grande nação não somente não é cumprida na terra prometida, mas no Egito, mas o que marca a ida de Jacó para o Egito está aí no verso 3 e no verso 4. É muito rico para a gente poder passar por cima. Primeiramente, essa revelação especial de Deus. Um homem todo temeroso, desgastado da vida, cheio de incertezas, cheio de lutas e dúvidas. Mas ainda assim ele está preocupado com um ponto teológico que as pessoas tanto expressam. Se essa é a terra prometida, não seria irresponsável da minha parte abandonar tudo. E é engraçado que Jacó é tão impulsivo que ele só vai pensar nisso depois que ele já sai. Ele já está aí a uns 40 quilômetros de distância, é que ele se toca com medo. Ele diz, rapaz, eu não sei. É na fronteira mesmo. Ele para em Berseba. Berseba ficava no extremo sul ali, já saindo de Canaã. Você tem Hebron, a cidade de Davi. E então, descendo um pouco mais, você tem Berseba. Bem ali mesmo, onde tantos eventos aconteceram. Jacó se dá por si e diz, o que é que eu estou fazendo? Talvez atraído pelo lugar, ele vai fazer um sacrifício. Ele faz o sacrifício, e é interessante que é durante a noite que chega a ele uma visão, e Deus fala diretamente, por meio dessa visão a ele, e Deus vai dizer uma coisa muito forte. Primeiramente, ele diz, a minha presença protetora garante a você a bênção. Eu estou contigo. Quando a gente fala de prosperidade, nós não podemos esquecer dessa bênção protetora. Se Deus não for conosco, não adianta. Já já a gente tira algumas aplicações. Então, essa bênção protetora da presença de Deus é essa presença protetora que garante a bênção. Falando melhor. Todas as vezes que você ver a expressão, e aparece várias em Gênesis, apareceu com Isaac, apareceu com Abraão, eu serei contigo, eu serei contigo. Essa presença protetora garante a realização dos propósitos que Deus nos chama para fazer. E aí, então, Deus não somente estará com Abraão, mas ele já dá para nós uma primeira lição, mostrando o seguinte, que a minha presença não está ligada na terra de Canaã. A minha presença pode viajar com você para o Egito, pode estar com a sua prole. Eu me lembro, quando eu cheguei aqui, me chamavam muito para ir para o monte. Vamos para o monte? Digo, não, eu não sou muito fã do monte, não. Eu nem sei o que acontece no monte, então não sou muito fã, não. Deve ser divertido, talvez. Mas eu perguntei, qual é a questão de ir ao monte? É tipo assim, fazer um piquenique, eu acho que deve ser super massa. Não, porque a presença de Deus, ela é maior. Nós somos mais saturados no monte. O ser humano parece ser muito saturado pela altura, pelos montes. Basta ver aqui, quase todo monte tem uma imagem, uma estátua para adorar. Pelo menos no Cariri, lá na porta de casa tem um monte, já tem um grande. Lá do outro lado esquerdo já tem outro. Na entrada tem outro. O ser humano ele é atraído desde o Éden pela presença do divino. Mas é um foco claro. Quando Deus diz, pode ir, porque não é a geografia que determina a minha presença. A minha presença protetora é uma bênção para você, que lhe acompanha aonde você precisa ir. Você não fique preso, não seja um territorialista. Se Deus lhe chama para outras terras, terras longínquas, e se for Ele que está te chamando, saiba que a presença dele não está estagnado a Canaã. Ela viaja com Jacó. Ponto 1. Ponto 2. Essa garantia
essas promessas jamais falhariam, porque Deus vai dar outra esperança para Jacó. Ele diz: você vai, verso 3, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito. Coisa boa, né? E aqui tem o que a gente chama no hebraico de um infinitivo construto. Eu acho que o português foi muito feliz que ele botou assim: certamente farei que você volte de lá. É aqui que os medos se dissipam. Ufa. Aqui está todo o foco do medo de Jacó. Eu vou. E a promessa? O Senhor está desfazendo tudo. O Senhor está desconstruindo o que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus disse: não, eu ratifico tudo. Eu que farei voltar de lá. Aqui é um pouco ambíguo, porque nós podemos pensar que Deus se refere a Jacó em si, e não a nação que geraria dele. E Jacó poderia ter morrido frustrado, esperando no relógio quando é que Deus vai me levar de volta para a terra de Canaã. E morrer dizendo: Deus não cumpriu. Mas Deus, quando nos chama para o seu reino e missão, ele sempre tem um plano maior do que aquele que a gente quer computar. Agora, de fato, ele recebe aqui o que eu chamo de uma promessa incomum e comovente. Olha o que o texto diz: farei com que você volte lá, ufa. E a coisa que Jacó mais queria ouvir, para mim, isso aqui é aquilo que em latim é tranquilo, tranquilo, exatamente isso que quer dizer, tranquilo num dimittis. Olha eu falando latim hoje também, abusando, né? Despede em paz teu servo. É quase isso, porque quando ele diz isso, ó, a mão de José fechará os seus olhos. A mão de José fechará os seus olhos. Jacó pensava que o seu filho havia morrido. E por causa disso, ele mesmo queria morrer. Agora, essa presença protetora garante a ele uma quantidade de bênçãos infinitas. E uma delas dá tranquilidade. Tranquilo, nunca de para Jacó mesmo, desse jeito. Pode despedir em paz. José fechará os teus olhos. Estou falando em língua aqui não. Estou citando latim. Que é uma expressão técnica. É aquela mesma coisa que Zacarias, que Simeão, quando pegou o Senhor Jesus e ele levantou, ele disse: os meus olhos viram a tua salvação. Despede em paz o teu servo. Jacó basicamente escuta essa promessa comovente, não convencional de Deus, dizendo: olha, você achava que não iria ver o seu filho, mas eis que você vai morrer em paz. Você vai ter a honra, o privilégio de ter as mãos do seu filho amado para fechar os seus olhos. Eu acredito que aquela paz que excede todo o entendimento acalmou a vida frágil desse senhor de 140 anos. E achava que já estava encerrado e que Deus não tinha nada mais para fazer com ele. Mas Deus fez. Estou terminando essa parte e já vou para a aplicação. Mas no capítulo 5 vem essa bendita lista. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos, as mulheres dele, das carretas que o faraó havia mandado. E aí começa aquela lista que, para mim, é uma reminiscência da Arca de Noé. Novamente, a ideia de redenção. Para onde você vai? Essa lista que chega é uma lista fechada de 70, pontuando um número muito completo. 70 tem a ideia de pleno mesmo, de completo. E de lá
Deus vai abrir a arca e vocês vão sair novamente. Moisés prepara todo o cenário, tudo que ele fala em Gênesis, que é um livro dos começos, tem relação com aquilo que ele vai tratar do tabernáculo, com tudo aquilo que ele vai tratar no Êxodo, tudo. Moisés é um gênio da literatura. Ele é um gênio. E ele escreve tudo isso em forma de poesia, só para vocês saberem. Parece, muitas vezes, que é só uma narrativa, mas ele consegue encaixar a poesia aqui. Meu Deus do céu, eu não sei nem escrever direito, eu não sei nem andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, eu tenho que parar, fazer um. Se eu fizer os dois, é perigoso eu tropeçar. Moisés era um gênio. E ele mostra e faz essa linha aqui, porque é a formação da nação, que ele dá uma pista aqui. E quando ele começa em Êxodo, ele começa exatamente dizendo: era o número de 70 que chegaram na terra do Egito. E ele registra quantos saíram: 600.000 saíram. Pronto, essa parte eu já encerro no versículo 27 do capítulo 46. Já respondi. Agora tem aí duas coisinhas, dois momentos importantes que eu quero destacar para a gente ir para a aplicação do 28 e diante, é quando ele vai encontrar, é uma outra cena, quando ele se encontra com seu pai. Gente, o texto do verso 29, eles vão se encontrar na terra de Gósen, na margem do Nilo, norte do Egito mesmo, a parte mais baixa. Quando eles se encontram, olha o que o texto diz, lá no finalzinho do 29. Diz assim: apresentou-se, José era seu pai, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Eu creio que aquela ocasião que o filho pródigo chega em casa e o pai abraça com ele é fichinha comparado com isso aqui. José já é um senhor, pouco mais novo que eu, mas é um senhor. Ele é pai de 2 filhos, já adultos. Ele não tinha a mínima ideia de que sequer voltaria a ver sua família, mas pior do que José é o seu pai. Deve ter sido uma cena que não tem. É aquele tipo de cena que a gente chora se a gente for presenciar. Igual eu mandei aquele videozinho para o grupo da igreja do quem é que você convidaria para um jantar, um jantar especial, né? Aí os pais, celebridade, né? Todos os pais responderam. Eu chamaria Lady Gaga, outro Lady Guga, sei lá, outros desses artistas aí. Todos os pais. Aí foi para as crianças. Fazer um jantar com a família, papai, mamãe, todo mundo da família, né? Todas as crianças responderam que o pai e a mãe eram, assim, as celebridades da vida delas. Claro que elas vão crescer e vão mudar de ideia, porque vão ter discernimento, né? Mas essa cena aqui é muito emotiva. Agora, olha a palavra de Jacó, chamado de Israel, de propósito por Moisés, no capítulo 30, ou no versículo 30. Ele diz a José, o que é que ele diz? Já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. Aqui tem muita emoção envolvida. É aqui que ele diz: a minha alma descansa. Ele confirma aqui aquilo que Deus disse. Você vai ver, José. José vai fechar os teus olhos. E ele está dizendo: pode fechar, pode fechar. Deus cumpre o que diz e o seu desejo não pode ser frustrado. A sua vontade soberana, providencial, não falha, jamais falhará. Jacó sente essa paz tão imensa. Essa é a paz que Paulo diz que excede todo o entendimento. Já que Deus disse, ele vai fechar os teus olhos, ele diz, eu estou pronto para morrer, porque eu vi que aquilo que Deus me disse é de fato a verdade.
Ou cena emotiva, eu sou chorão. Lá no verso 34, tem uma nota muito estranha, mas serve para nós também. Serve para nós. A nota é a seguinte: José combina que eles vão morar na terra de Gósen. Eles vão para a terra de Gósen. E ele dá uma razão lá no 34, dizendo assim: quando o faraó perguntar a vocês em que vocês vivem e trabalham, olha, vocês dizem que são um povo criadores de gado e tal. Aí ele dá lá no finalzinho, vê se você acha na sua Bíblia, lá no final ele diz assim: assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é. Agora, deixa eu xingar aqui uma coisinha. Que miséria você vai fazer numa terra que considera você uma abominação? Que loucura é essa de você se mudar para viver num lugar onde todos vocês, são tratados como abomináveis? São detestáveis. Ninguém quer contato com vocês. O que é isso, pelo amor de Deus? Eu creio que essa nota vai refletir no capítulo 47. Porque do primeiro dia que Jacó chega lá, os irmãos de José, em nenhum momento eles viram o Egito como terra deles. Nenhum momento. Eles são forasteiros, são peregrinos, e Jacó já chega lá, e Jacó faz uma coisa que é inconcebível. No capítulo 47, que a gente vai pregar, ele abençoa Faraó. Nunca no Oriente Médio isso é possível. Nunca. Jamais Abraão abençoaria Melquisedeque. Quem é maior? Melquisedeque. O que é que ele fez? Abençoou Abraão. Aí chega Jacó diante do dono do mundo, Faraó, e o texto deixa claro: e Jacó abençoou a Faraó. Menina, aqui agora eu vou encarnar o pentecostal mesmo. É muita glória, não é não? É muita glória. O cara chegou no ponto que Faraó vai receber uma bênção dele, ó. O superior para o inferior. E Faraó recebe a bênção. Receba! Recebeu o manto. Mas uma coisa Jacó sabia, ele jamais confundiria. E eu faço 3 aplicações. Ele jamais se enganou. Este mundo aqui, eu só sou peregrino. O meu lugar não é aqui. Aqui eu sou visto como uma abominação. Eu não vou querer encantar todo mundo, eu não vou querer ser amado por todo mundo, porque eles não me veem como alguém aceitável. Somos peregrinos. Aí eu quero usar 3 grandes homens de Deus. Um do século XVII, Matthew Henry. Matthew Henry é um grande escritor e teólogo. Ele disse uma coisa interessante na primeira aplicação que eu quero trazer para vocês. Ele diz o seguinte: seja qual for o vale baixo ou escuro que somos chamados a qualquer momento, ele diz aqui, podemos estar confiantes. Se Deus descer conosco para esse vale escuro, Ele certamente nos trará de novo. Digo mais, se Ele nos conduzir até a morte, Ele, mesmo da morte, há de nos levantar. Isso que ele disse. Jacó provavelmente não esperava que Deus o chamaria para o Egito. Nós também não imaginamos que Deus pode sim nos chamar a fazer coisa difícil, mas o importante é entendermos que se Ele nos chamar para a morte, Ele há de nos levantar de lá e nos ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Jacó captou isso. Segundo o escritor, esse é um pouquinho mais velho, é um bebê. Ele nasceu no 4º século, 381. João Crisóstomo, grande pregador de Antioquia, 4º século.
ele diz uma coisa interessante sobre a consumação da realização desses 70 filhos de Jacó em 600.000. Ele diz assim, abre aspas, surpreenda-se e saiba que a providência de Deus e os seus desígnios nunca podem falhar, não importa quantos queiram tentar frustrar. Ele nos manda nos surpreender naquela homilia, a homilia 67 dele. Ele pregou e está aí para a gente. Está em língua grega e latim, não sei se está em português, mas deve estar. Crisóstomo deve ter tudo em português. Surpreendam-se e saibam que essa providência, esse cuidado de Deus e os desígnios de Deus nunca podem falhar, não importa quantas pessoas tentem ao máximo frustrar, não vão conseguir. É por isso que eu não estou nem aí para a inveja. Ó, meu ombro invejoso. Se eu pudesse, eu dava um beijinho, mas nem dar um beijinho, está tudo duro aqui. Eu dava um beijinho no ombro. Tem pessoas que ficam assim, não deixa ninguém saber do seu sonho, porque vai frustrar. Ele pode tentar o que for. Ele pode frustrar os seus sonhos, mas o sonho de Deus não. Ele morre, ele arma. Os irmãos de José queriam matar o cara. Eles lá imaginavam que, ao querer se livrar do sonhador, eles estavam conseguindo, na verdade, promover a realização do sonho do cara. Então, meu amigo, é o desígnio de Deus, é a providência de Deus que faz a diferença. Então, para com essa superstiçãozinha, certo? Do trevo de 4 folhas, do sal grosso, ou sei lá o quê. É o desígnio de Deus, é o plano dele, não falha. Confia, surpreendam-se com essa providência. Por último, eu fui no século XVIII, voltei lá para o século IV, agora eu vou lá para o século XVI. João Calvino, meu velho amigo careca como eu, e tinha outra coisa, narigudo. Ele diz o seguinte, no seu comentário desse texto, nessa passagem, ele chama atenção para essa expressão aí da abominação para os egípcios, pelos egípcios. Ele diz assim, muitas vezes o Senhor permite que os cristãos sejam desprezados ou rejeitados pelo mundo, para que, sendo libertados e purificados de sua poluição, tenham condições de cultivar a santidade. Deixa eu traduzir isso em miúdo para vocês. O que ele está dizendo é que, quando as pessoas nos rejeitam, veem nós como pessoas abomináveis, ele está dizendo, aqui é Deus trabalhando em você a chance da santidade, para você entender que você não pertence a esse negócio aqui. Tem sempre que levar as pessoas a ir além dessa vida que a gente parece se encaixar. Falei isso na quarta-feira, lembram? Quem estava aqui? A gente vive uma vidazinha que se encaixa tão bem nesse mundo que ninguém que olha para nós pensa que tem algo para além dela. Que é um exemplo. Ele, claro que Calvino é muito sábio, ele diz outras coisas. Ele diz assim, devemos amar aqueles que não amam a Deus, mas nos conformar com seus padrões para a sua aprovação e aceitação é desastroso. Ele diz mais, embora não devemos ser ofensivos, devemos esperar que as pessoas se ofendam com a mensagem do Evangelho. Como isso ocorre, devemos agradecer ao Senhor, por isso nos faz seus objetos especiais de amor e nos alegra que Ele nos fez escravos da justiça, libertando-nos da escravidão do pecado. Esse é João Calvino, para que a gente entenda que nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Nada além disso. Temos muito mais que nos espera. E nós não vamos ser aquele tipo de crente cri-cri, sabe? Tem crente que é meio tolo, sabe? Arruma briga com tudo, falta sabedoria no trabalho, falta sabedoria na escola, não tem uma maneira de poder lidar, aí a arrogância deles às vezes atrapalha o seu testemunho. Calvino está dizendo, a gente ama,
Mas olha, se a nossa vida for ofensiva a eles por causa do Evangelho, nós temos uma grande oportunidade para exercer a santidade. Eu acho que Pedro chama para isso aí. Que Deus abençoe vocês e que nós nos lembremos, somos uma abominação nesse Brasil aqui, porque nós somos povo de rebanho, somos ovelhas, e eles não nos amam o quanto a gente acha que amam. Somos um incômodo para eles, a menos que a gente esteja se encaixando também, e eles não estão conseguindo ver o que está além da nossa vida. Isso é desastroso. Que Deus tenha misericórdia de nós.